Olá, eu sou Walter Bispo e vou explicar para vocês o funcionamento do jogo Roda de Samba. Em roda de samba, cada jogador vai criar a sua roda combinando vários instrumentos, com o objetivo de atrair sambistas para a sua região. Ao chamar sambistas, você ganhará pontos de fama e no fim da partida, a roda de samba mais famosa vencerá. Preparação: embaralhe os sambistas e abra 4 cartas. Deixe o restante do baralho na mesa virado para baixo. Embaralhe os instrumentos junto com os malandros comuns e dê 5 cartas para cada jogador. Deixe o restante do baralho na mesa virado para baixo. Abra uma carta do baralho de instrumentos e deixe-a no descarte. Se for um malandro, devolva-o, reembaralhe e abra uma nova carta. Dê uma roda para cada jogador, que escolherá com qual lado quer jogar. Quem receber a Pedra do Sal, Praça 11 e Estácio começará, pois foi nestes lugares que o samba carioca começou. Se ninguém receber essa roda, começará o último jogador que foi a um samba. Como jogar? A partir do primeiro jogador, seguindo em sentido horário, faça 3 ações na sua vez, nessa ordem: comprar, baixar e descartar. Ação 1: comprar. Pegue 2 cartas do topo do baralho de instrumentos ou pegue todas as cartas de uma mesma cor no descarte. Nesse exemplo, você poderá comprar 2 cartas do topo do baralho, ou as 3 cartas vermelhas, ou as 2 cartas verdes. Ação 2: baixar. Escolha um instrumento da sua mão e baixe-o em qualquer um dos 10 espaços ao redor da sua roda. Se esse instrumento já estiver na sua roda, coloque a nova carta no mesmo espaço já ocupado por ele, mantendo sempre os seus números visíveis. Importante: se você tiver na sua mão um par, trio ou quarteto do mesmo instrumento, poderá baixar todas essas cartas de uma só vez, mantendo seus números visíveis. Cuidado com o samba atravessado. Numa roda de samba, espera-se que os instrumentos estejam em harmonia uns com os outros. Por isso, quando um instrumento for baixado ao lado de outro, o ideal é que eles combinem a cor, ou, pelo menos, o número. Do contrário, você terá um samba atravessado, uma desarmonia, e no fim da partida perderá 2 pontos por cada samba atravessado que tiver. Se você tiver na sua roda um par, trio ou quarteto de um mesmo instrumento, para manter a harmonia ficará mais fácil, pois poderá combinar o número de qualquer um deles com um instrumento ao lado. Dica: baixar um instrumento afastado do outro, como nesse exemplo, não romperá a harmonia da sua roda. Observação: a frigideira é um instrumento coringa e os coringas não possuem número, ou seja, coringas sempre causarão samba atravessado quando estiverem ao lado de instrumentos de cor diferente da sua. Chamando um sambista para sua roda. Após baixar um instrumento, se você tiver na sua roda todos os instrumentos indicados no topo da carta de um sambista, chame-o para sua roda antes da ação de descartar. Pegue a carta de sambista, coloque-a no centro da sua roda e abra uma nova carta em seu lugar, de modo que haja sempre 4 sambistas abertos. Quando houver uma interrogação colorida, você precisará ter qualquer instrumento daquela cor. Quando houver 2 interrogações sobrepostas, você precisará ter 2 instrumentos repetidos daquela cor. Por exemplo, para chamar a tia Ciata para sua roda, você precisará ter baixado um surdo e mais 3 instrumentos amarelos quaisquer, que poderão ser outros surdos ou não. Para chamar o Bezerra da Silva para sua roda, você precisará ter baixado 2 instrumentos amarelos repetidos e 2 instrumentos verdes repetidos. Dica: um instrumento coringa poderá contar como qualquer instrumento daquela cor, até mesmo repetido. Um repique de mão, coringa verde, poderá contar como qualquer instrumento da cor verde. E importante, você só poderá chamar apenas um sambista por jogada. Na parte inferior da carta de cada sambista, você verá os pontos de fama e bônus que esse sambista te dará no final da partida. No caso do Candeia, por exemplo, você receberá 4 pontos e mais 1 ponto para cada carta de instrumento amarelo que estiver na sua roda. Além disso, o Candeia levará um tamborim para o seu samba, e com isso será mais fácil de chamar o Cartola, que pede um tamborim, ou a Clara Nunes, que pede um instrumento amarelo qualquer. Outros sambistas, ao invés de levarem um instrumento, te darão alguma ação diferenciada. Quando houver uma exclamação,
Esta ação será concedida imediatamente e apenas uma vez. As ações podem ser: nessa rodada, você não precisará descartar. Compre agora uma carta do topo do baralho. Faça agora a ação do malandro e não descarte. Escolha agora qual dos seus sambistas anteriores ficará no topo e tem o seu benefício novamente. Qualquer instrumento para chamar outra sambista mulher. Qualquer instrumento para chamar qualquer outro sambista. Qualquer instrumento vermelho para chamar outro sambista. Qualquer instrumento amarelo para chamar outro sambista. Qualquer instrumento verde para chamar outro sambista. E qualquer instrumento azul para chamar outro sambista. Importante: quando você chamar um novo sambista, coloque sobre o sambista anterior, pois é esse novo sambista que comandará a sua roda e você não terá mais o benefício do sambista anterior. Ação 3: Descartar. Após ter baixado uma carta na sua roda e chamado um sambista, descarte uma carta da sua mão. Se for um instrumento, coloque-o no descarte correspondente. Se for um malandro, coloque-o em qualquer descarte já existente. Se não houver nenhum descarte, o malandro não poderá ser jogado. O malandro. Quando você descartar um malandro, atraia um sambista da mesa ou do topo do baralho de sambistas e deixe-o ao lado da sua roda. Com isso, só você terá acesso a esse sambista, e em qualquer jogada futura, quando tiver os instrumentos necessários, chame-o para sua roda. Abra uma nova carta de sambista no lugar do sambista atraído, de modo que haja sempre 4 sambistas abertos. Importante: você só poderá ter um sambista ao lado da sua roda, e, caso descarte outro malandro no futuro e queira atrair um novo sambista, troque de lugar o anterior com o novo sambista escolhido, na mesa ou no topo do baralho. Fim da partida. O jogo seguirá até que um jogador complete a sua roda com 10 instrumentos diferentes, ou caso o baralho de instrumentos acabe. Quando uma dessas duas condições acontecer, a partida terminará após a vez do último jogador, aquele que estiver à direita de quem começou, pois assim todos os jogadores terão a mesma quantidade de jogadas. Pontuação: some as estrelas de todos os seus sambistas e os bônus de cada cor. O Nelson Sargento, por exemplo, te dará 2 pontos e mais 1 ponto para cada instrumento vermelho baixado na sua roda. Subtraia os sambas atravessados que você tiver. Cada samba atravessado vale menos 2 pontos. Quem obtiver mais pontos de fama será a roda de samba vencedora. Em caso de empate, vencerá a roda que tiver mais instrumentos baixados no total. Outras formas de jogar. Dependendo do público ou do seu interesse, há outros modos de jogo e variantes que você pode experimentar. Modo simples, ideal para crianças e jogadores casuais. Não haverá malandros, pois não haverá descarte. Retire-os do jogo. Ignore a parte inferior das cartas dos sambistas, pois a pontuação será simplificada e não haverá benefícios dos sambistas. Na sua vez, faça apenas 2 ações: comprar 2 cartas do baralho e baixar. Porém, só compre 2 cartas se você tiver menos do que 6 cartas na mão. Após baixar, chame quantos sambistas você puder, dentre os 4 sambistas abertos. Depois disso, reponha as cartas dos sambistas e passe a vez. Na hora da pontuação, conte 1 ponto para cada sambista chamado e menos 1 ponto para cada samba atravessado. Modo estratégico. Ao baixar um novo instrumento, coloque-o necessariamente adjacente a um instrumento anterior. O seu primeiro instrumento poderá ser baixado em qualquer espaço. Nesse exemplo, o seu próximo instrumento terá que ser baixado em um dos espaços ao lado do surdo. Desse jeito, será mais difícil não ter sambas atravessados. Além disso, cada região possui 2 espaços marcados com instrumentos específicos. No final da partida, receba 2 pontos extras por cada instrumento baixado no seu espaço correspondente. Variante em dupla. Para 4 jogadores, todos os modos de jogo podem ser jogados em dupla.
Sendo assim, a única diferença é que os jogadores 1 e 3 baixarão instrumentos e chamarão sambistas em uma mesma roda, e os jogadores 2 e 4 farão o mesmo. Variante: os novos malandros. O modo padrão e o modo estratégico podem ser jogados com os malandros coloridos no lugar dos malandros comuns. Cada malandro colorido possui duas cores, e quando você descartar um deles, coloque-o em um descarte correspondente a uma das suas cores. Se não houver um descarte correspondente, esse malandro não poderá ser jogado. Ao descartar um malandro colorido, atraia um sambista para perto da sua roda do mesmo modo que seria com um malandro comum. Depois, pegue uma carta aleatória da mão de um jogador à sua escolha. Se essa carta for correspondente a uma das cores do malandro, fique com ela, mesmo se for outro malandro. Caso contrário, devolva-a.